Olá, boa tarde a todos vocês que estão sintonizados na Nativa FM 98.7, a Rádio de Dionísio. É muito bom ter você aqui conosco nesta próxima hora no programa Reflexões com Deus, que está sobre a minha liderança aqui, o evangelista Samuel, quem vos fala. É uma alegria poder compartilhar com você essa próxima hora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Conto com a sua audiência e que Deus fale ao seu coração nesta tarde abençoada por Ele. E eu te convido a orarmos, a falarmos com Deus neste momento para colocar diante dele as nossas petições, colocar diante dele as nossas necessidades, porque Ele, somente Ele, pode cuidar de nós da melhor maneira. Vamos orar? Santíssimo e eterno Deus, glorioso Pai, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos para a glória do teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é precioso e maravilhoso. O Senhor é o Deus todo presente e é o Deus sempre presente na vida daqueles que te amam. Senhor, te glorificamos porque não há Deus como o Senhor. Querido Deus, colocamos em tuas mãos a vida dessa cidade, Senhor, as pessoas dessa cidade, trabalhadores, lojistas, comerciantes, donas de casas, estudantes, todos aqueles que vivem, Senhor, nessa região, que o Senhor os abençoe. E também aqueles que nos acompanham à distância, Senhor, através do link da rádio, através do aplicativo, que o Senhor derrame a sua bênção e graça sobre cada um, para que possam não somente ser abençoados por Ti, mas possam glorificar o Teu nome. Abençoe, Senhor, o poder público da nossa cidade, Senhor, sabemos que é muito importante, um poder público que trabalha para o povo e que anseia as necessidades do povo. Este poder público que assim o faz, recebe a tua bênção e a tua proteção. Senhor, oramos por aqueles que padecem de enfermidades, que o Senhor entre com providência e graça na vida de cada um, Senhor, curando, libertando, Senhor, de vícios, libertando, Senhor, de vida regressa, libertando, Senhor, de males que os acompanham há tanto tempo. Acalenta também o coração daqueles que estão enlutados, Deus, para que eles possam sentir o consolo do Senhor e possam receber de Ti, Pai, o afago, o abraço, o amor que só o Senhor tem para dar a eles. Abençoa a nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil e que este país aprenda a Te servir, aprenda a reconhecer-Te como o único Deus verdadeiro a quem devemos honra, glória e louvor. Fica conosco, Senhor, nessa tarde, assim como o Senhor já tem estado conosco. Receba a nossa adoração, nosso louvor, porque o Senhor é bom e digno de todo louvor. Oramos com gratidão, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9h, escola bíblica. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Voltamos aqui com o nosso programa Reflexões com Deus, louvando e bendizendo a este Deus que é tão bom para nós, este Deus que tem feito maravilhas na vida do seu povo. Te louvamos e exaltamos, ó Senhor, que nos deu vida, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá muitos livramentos. E você que está nos ouvindo, você acabou de ouvir aí a nossa agenda semanal e nós queremos reforçar este convite aqui porque é muito importante fixá-los aí para que nós não nos esqueçamos. E nós então te convidamos para visitar a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, que se reúne semanalmente, pelo menos aí 4 vezes por semana. Às terças-feiras nós nos reunimos para orar, então é um momento dedicado à oração, porque é importante orar, Uma vez que nós professamos um relacionamento com o Deus vivo, com o Deus da Bíblia, então é importante que nós, dentro de um relacionamento, falemos com Ele, ou seja, nos coloquemos diante dele para expressar as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos anseios e desejos,
conversar com o Senhor. E nós fazemos isso através da oração. Então é importante orar, é importante falar com Deus. Claro que nós podemos orar em casa, orar no trabalho, orar na escola, orar na rua, orar onde nós estivermos. Mas, coletivamente, a igreja se reúne para orar juntos, né? O coletivo, orar juntos. Então você é nosso convidado para terça-feira, toda terça-feira, orar conosco, né? Buscando ali a presença do nosso Deus. Às quintas-feiras, nós nos reunimos para aprender sobre o texto bíblico. Então nós temos a nossa noite de estudo bíblico. Então sempre é voltado por um tema da Bíblia, né? Um capítulo, um livro, um versículo, ou mesmo um tema teológico, um tema histórico, um tema social também. Então nós sempre abordamos algum tema, claro, todo, ainda que seja sociológico, psicológico ou que seja científico, sempre respaldado pelo texto bíblico. Então você é nosso convidado ali para aprendermos a palavra de Deus. E nos domingos pela manhã, sempre às 9 horas, nós temos a nossa escola dominical. Então a nossa escola dominical é o momento em que nós, no formato sala de aula, discutimos temas doutrinários, temas bíblicos, temas da vida cristã, ou temas concernentes à nossa fé. E nós aprendemos ali. Então o aluno ali ele pode participar perguntando, colocando as suas ideias, colocando o seu ponto de vista. Esse é um formato sala de aula que é histórico em todas as igrejas protestantes. E à noite nós temos o nosso culto vespertino, né, o culto noturno, né, como que queiram, vespertino noturno. Ele começa às 7 horas, então não 7h30, às 7 horas. 7h30 é terça e quinta, perdão, e aos domingos é às 7 horas. Então você é convidado ali a estar conosco para cultuar a Deus, louvar o seu nome e ouvir Deus falar conosco. Então, onde fica a nossa igreja? A igreja presbiteriana em Dionísio, ela fica ali na rua José Isidório Garcia, número 22. É bem pertinho aqui. Você, pegando a avenida principal aqui, né? Você vai até ali, até o açougue ali do seu Zé Maria, vira ali à direita, fica em frente ao salão do cabeleireiro Preto, ali próximo da Praça JK. Muito fácil, não tem como errar, né? Bem facinho mesmo, tá? Então, esperamos vocês ali para nos conhecer, para cultuar a Deus juntamente conosco, e será uma alegria recebê-los ali, ok? Queremos aqui também louvar a Deus por aqueles que nos ouvem de longe, aqueles que estão fora dos arredores de Dionísio. Gente, é uma alegria muito grande saber que tem pessoas que nos ouvem nos locais mais distantes aqui de Dionísio. Nós temos pessoas que nos ouvem ali na região de Governador Valadares, ali de Ipatinga. Temos pessoas que nos ouvem próximo aqui ao Rio de Janeiro, né? Espírito Santo e região ali da Grande Rio de Janeiro. Temos pessoas que nos ouvem no Nordeste, gente, no Nordeste tem lá alguns estados do Nordeste como Alagoas, como Pernambuco, que estão lá nos ouvindo, né? Estão sintonizados na nativa pelo link da rádio. Também no norte do país, isso é muito bom saber que tem irmãos queridos e pessoas amadas nos ouvindo no norte do país. E também no sul do país, Santa Catarina, né? Paraná e também São Paulo, né? São Paulo nós temos aí muitos irmãos queridos das igrejas presbiterianas, e de outras denominações também, e pessoas que não têm nenhuma igreja ainda, mas nos ouvem. Isso é muito bom porque o evangelho ele vai avançando e vai alcançando pessoas nos 4 cantos do país. E você que está aqui na região, então você é abençoado por poder ter a rádio para levar até a sua casa a palavra de Deus cantada, a palavra de Deus ministrada, que nós leremos daqui a pouco, né? Vamos ouvir então mais umas canções e já voltaremos para ouvir a palavra de Deus, que vai falar com certeza ao nosso coração. Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Eu sei que sou um homem totalmente transformado pelo poder de
seria mais um homem totalmente perdido na multidão. E como não bastasse tanta coisa de errado que acontece, eu seria mais um a fazer tudo aquilo que o mundo pede a todo homem que não sabe, não conhece os mistérios da fé. Eu sei que sou um homem totalmente lavado no sangue de Jesus. Ou seria mais um homem, apenas mais um nome na multidão. Mas sei que o meu nome alguém já escreveu lá no céu. Agora sou mais um a fazer tudo aquilo que o mundo me aborrece, porque não sou do mundo e conheço a minha fé. A fazer tudo aquilo que o mundo me aborrece, porque não sou do mundo e conheço a minha fé. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9h, escola bíblica. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. É isso aí, gente boa do Senhor. Voltamos para ouvir a palavra de Deus. Vocês ouviram aí belas canções que falam o nosso coração. Você acabou de ouvir a música Transformado, do cantor Luiz Arthur. Antes nós ouvimos Eu Te Louvarei, com a família Moisés. E no começo desse bloco nós ouvimos a música Segurança e Alegria, com o Projeto Sola. Bom, nós vamos meditar na palavra do Senhor na primeira carta de João. Primeira carta de João. Pega a sua Bíblia aí, ou abra o seu celular aí na Bíblia, ou o seu aparelho eletrônico, e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, o nosso Deus. João, neste primeiro capítulo, escrevendo à igreja, João ele vai tratar aqui neste prólogo sobre o verbo da vida e a comunhão com Deus. João então vai tratar sobre como temos comunhão com Deus, uma vez que o João é aquele que no seu evangelho, lá no evangelho de João, ele inicia falando que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então João é aquele que descreve o Senhor Jesus como Deus, tanto no início do seu evangelho, quanto também nas suas cartas ele dá muita ênfase nisso. Mateus, quando escreve o seu evangelho, Mateus escreve para os judeus, então Mateus foca em Jesus sendo o Messias, sendo aquele Messias prometido. Marcos, por ser gentil e escrever aos romanos, Marcos então mostra Jesus como servo, né? Lucas, ele escrevendo também aos gregos, escrevendo aos gentios especificamente aos gregos, Lucas ele dá ênfase na humanidade de Jesus, mostrando que Jesus era homem também, né? E João já descreve Jesus como sendo o Deus encarnado, né? O verbo da vida, o verbo de Deus.
E aqui João, então, neste primeiro capítulo da sua carta, João vai falar da nossa comunhão com Deus, como que isso é feito. E ele começa, então, essa sua carta à igreja, dizendo essas palavras. Versículo 1 em diante. O que era desde o princípio. Lembra que esse princípio aqui é o mesmo princípio lá de João, capítulo 1, quando ele fala no princípio, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, João vai estar dizendo aqui que estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então veja, João, nesse primeiro ponto, ele vai tratar da comunhão que nós temos com Deus. E ela é feita mediante Jesus. Como é então que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, né? Então, a nossa comunhão é por meio de Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, o Verbo encarnado, aquele que João diz que eles, viram, e não só viram, não só os próprios olhos viram, falando de testemunho, de presenciar, mas também eles apalparam, ou seja, eles dizendo assim, ele não era um fantasma, ele não era um personagem de uma historinha. Não, nós sentamos com ele, nós o vimos, sentamos com ele, nós tocamos nele. Então ele era real de fato, né? E João diz que ele se manifestou e eles viram, né? E dele damos testemunho, e ele é anunciado, né? Ou dele anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João ele coloca que só podemos ter comunhão com o Pai se tivermos comunhão com o Filho, se reconhecemos a obra de Cristo naquela cruz. Se Jesus para nós não for um personagem histórico apenas, se Jesus for apenas para nós um grande mestre, um grande ensinador, um fundador de uma religião, ou um guru, ou mesmo um amuleto, então nós não estamos na direção correta da comunhão com o Pai. Por quê? A comunhão com o Pai implica diretamente em entender e aceitar a obra de Cristo na cruz. Entender que Cristo, ele viabiliza e ele conclui a comunhão nossa com o Pai. E para que entendamos isso, meus irmãos e queridos ouvintes, o homem foi criado por Deus segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, o que narra o escrito de Gênesis. Porém, quando o homem peca, desobedece a Deus, e então come de um fruto da qual Deus dizia que não era para comer, porque se o homem comesse, o homem conheceria a morte. E ali muitos dizem assim, Adão comeu o fruto e não morreu. Bom, a morte ela não é apenas um fator físico, não é apenas um fator de existência. A morte também ela carrega consigo desligamento. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um grande amigo, uma grande amiga, mas aquele amigo mesmo, assim, de ir na sua casa, frequentar os lugares que você frequenta, participar da tua intimidade. Mas por algum motivo, alguma coisa muito grave acontece e aquela pessoa, ela apronta contigo, ela te trai, ela te decepciona, ela faz algo que te deixa decepcionado e ao mesmo tempo você não quer mais ter contato com ela, então você solta aquela frase: fulano morreu para mim. A pergunta é, aquela pessoa morreu fisicamente? Não. Você está dizendo que você não quer mais ter comunhão com aquela pessoa.
Então a morte, ela não é só algo que fala de presença física, ela não está falando só de uma questão temporal, mas morte também significa ausência de comunhão ou quebra de comunhão. E isso aconteceu quando o homem pecou contra Deus, comendo de um fruto da qual Deus dizia que não era, que Deus havia dito que não era para ele comer. Quando ele faz isso, então a primeira coisa que acontece com o homem é a morte, e ali o homem perde a comunhão com Deus. Tanto é, meus queridos ouvintes, que a primeira ação do homem é se esconder de Deus. O homem, se vocês forem ler a narrativa de Gênesis, o homem, toda a viração do dia, ou seja, todo finalzinho do dia, lá, começando a tarde, o homem, ele se encontrava com Deus, e ali tinha diálogos com Deus, falava com Deus. Não sabemos o teor da conversa, mas certamente deveria ser uma conversa agradável, prazerosa, uma conversa de pai e filho. E quando o homem peca contra Deus, que acontece a morte ali, o rompimento da comunhão, o homem se esconde de Deus. Então Deus, como de costume, vai até o jardim para conversar com o homem, dialogar com o seu filho, mas Adão está escondido e Deus diz: Adão, onde você está? Adão, eu me escondi. Por que você se escondeste, Adão? Porque eu comi do fruto que não era para comer, eu te desobedeci. Então, ali aconteceu a quebra de comunhão. João está dizendo que esta comunhão só é possível em Cristo. Fora de Cristo não há comunhão com Deus, o Pai. E esta comunhão que foi quebrada em Adão, quando Adão peca contra o Senhor, quebrando a comunhão de Deus com o homem, logo em seguida, Adão começa a colher os frutos dessa morte, que em primeiro momento foi a quebra de comunhão. Em seguida, Adão ele sofre o prejuízo da morte social, ou seja, Adão agora ele não vai ter mais as coisas criadas à sua disposição, e isso é uma consequência, né, da morte. E então a maior parte dos teólogos concordam que Adão ele provou das três mortes, ou provou dos três estágios da morte, vamos assim colocar, né? A quebra de comunhão com Deus, né? A primeira morte, chamada de morte espiritual, e ela trouxe consequências, tá? Consequências gravíssimas. Adão tem ali em seguida a morte moral. Adão agora ele se torna um ser depravado, e a raça humana se torna um ser depravado. E também a morte física. Todos esses três estágios carregam consigo as consequências. A morte espiritual, a morte moral e a morte física, elas carregam as suas consequências, né? As duas primeiras mortes, elas vão afetar relacionamentos do homem com o seu próximo, com a natureza, com as coisas criadas por Deus, com a sua espiritualidade, com a sua vontade de estar com Deus, o seu desejo de ouvir a voz de Deus. E por fim, a morte física, que vai trazer a consequência do rompimento com este mundo, o mundo dos vivos, levando a pessoa para um outro estágio chamado mundo dos mortos. Então, olhando para este cenário da quebra de comunhão, e o homem ficou não em descomunhão, não existe a palavra, mas o homem ficou fora da comunhão com Deus, até que Cristo veio e reestabeleceu esta comunhão, se dando na cruz, morrendo em nosso lugar. Então, João escreve para lembrar aqueles crentes de que não há como termos comunhão com Deus, com o Pai, se não for por meio de Cristo. Cristo na cruz, né? Ele restabelece esta comunhão. Por isso que João inicia dizendo: aquele que era desde o princípio, né? Aquele que nós vemos, que nós apalpamos, que nós presenciamos e demos testemunho. Ele se manifestou entre nós, esteve entre nós, nos falou acerca do reino, nos falou acerca das coisas que nós desconhecemos. E João diz: nós, a este que nós testemunhamos, nós anunciamos a vida eterna, né? Ele nos anunciou, a vida eterna. E esta vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada em Cristo Jesus. E João então conclui esse pensamento dizendo: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Não há condição ou condições de termos uma comunhão com somente uma das pessoas da Trindade. Não há para ter comunhão com o Deus Pai
e ignorar o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Não há como a gente ter comunhão com o Espírito Santo e não ter comunhão com o Filho. Jesus Cristo é quem nos dá a comunhão com o Deus Pai. Por isso, talvez você esteja ouvindo e dizendo assim, não, mas isso eu faço sempre. Bom, quem tem comunhão com Cristo obedece a sua palavra. Quem tem comunhão com Cristo e deseja ter comunhão com o Pai, então ele é obediente à voz de Deus, o Pai, e ele então reconhece o sacrifício de Cristo. Meus queridos, não reconhecer o sacrifício de Cristo naquela cruz, não reconhecer que Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa dos seus pecados, é não ter comunhão com Ele. E, consequentemente, não ter comunhão com o Deus Pai. Não entender que o que Cristo padeceu, o que Cristo sofreu, foi por causa dos seus pecados, achar que aquilo ali foi um ato de heroísmo, foi um mártir, foi algo bonito do se doar, né, um ato de amor. Enquanto você não entender que Cristo sofreu na cruz por sua causa, então você não tem comunhão com Deus. Você pode gostar da igreja, você pode ir para a igreja todo domingo, você pode ter uma Bíblia e ter lido ela 200 vezes, você pode gostar de Jesus, sair com camiseta, faixinha, ter uma correntinha com uma cruz, você pode ter Jesus tatuado no seu corpo, você pode, de 10 frases, 9 ser Jesus. Se você não reconhecer que ele morreu na cruz por sua causa, por causa dos seus pecados, você não tem comunhão com ele. E o céu não é um lugar que te espera após a sua morte, porque você já está morto nesse mundo. Você está morto. Você só não deixou o mundo dos vivos, mas você está morto espiritualmente. E é por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 2, diz que ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, meu querido ouvinte, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, está passeando, onde você estiver, se você não reconhecer que Cristo morreu por sua causa, você não tem comunhão com ele. E você precisa dessa comunhão com Cristo, com o Filho, e para que você tenha comunhão com Deus Pai e a sua história final possa ser a história dos eleitos, daqueles que foram separados por Deus para viver a vida eterna, não dos reprovados, daqueles que não têm comunhão com Deus e que perecerão eternamente. Quem tem comunhão com Deus, com Cristo, o Filho, nessa terra, e com Deus nessa terra, o Pai, terá comunhão com Ele na vida eterna, no paraíso. Quem não tiver comunhão com Deus o Pai e Deus o Filho aqui na terra, também não terá comunhão com Ele na vida no porvir. Por isso, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Eu dobraria os meus joelhos, confessaria os meus pecados e confessaria com a minha boca, conforme diz o texto bíblico: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele será salvo. Né? Ou João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha, crer. João vai dizer que com a boca se confessa, né? Ou para crer, né? Com a boca nós confessamos para crer. Confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Se você não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não reconhecer os seus pecados, então isso é um indício de que você não tem comunhão com Deus, e você precisa ter comunhão com Deus para ter um futuro, ter uma vida eterna ao lado dele. É isso aí, gente boa. Vamos ouvir mais uma música e daqui a pouco voltaremos para orar pela sua vida. É isso aí, gente boa. Deus abençoe todos vocês que ficaram até agora aqui ouvindo o programa Reflexões com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Na próxima semana retornaremos com o programa Reflexões com Deus para falar ao seu coração através da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, querendo o Senhor. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança todos os dias milhares de ouvintes em toda a região. Uma emissora de rádio que leva o tempo todo notícia, música, entretenimento e informação. Mais amizade,